Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso desafio da AZ700. Ah, vocês viram na aula passada o processo de criação, vocês estão entendendo agora como é a parte de segmentação, né, de subnets, como é que a gente faz a parte organizacional da nossa rede de uma empresa. Mas a gente precisa entender como é que a gente faz a criação também das mesmas redes, das mesmas subnets, a partir de um Cloud Shell, por exemplo. Tá? Então, o meu objetivo aqui com vocês vai ser criar todos os mesmos recursos que nós já criamos dentro do nossa conta Azure via linha de comando. Tá? É importante você entender isso porque isso é de fato cobrado na prova, tá bom? E não é que você precisa criar na prova, mas às vezes alguma pergunta pode vir sobre uma linha de comando, né? O que você tem que fazer, se aquele comando está correto. Então é muito importante, até mesmo falando do mercado, entender como é que esse processo acontece. Beleza? Então, sem mais delongas, eu gostaria de mostrar para vocês o que é que nós vamos fazer, tá? Vamos aqui na tela. Aqui temos o nosso ambiente. Vocês já viram essa imagem na criação, né, dos recursos na aula passada, tá bom? Então, nós vamos criar novamente os mesmos recursos, certo? Mas a única coisa que eu vou fazer diferente, eu vou adicionar o nome CS, né? E ao invés de ser 40, aqui vai ser 140, aqui 120 e aqui 130, tá bom? Eu vou fazer isso para que vocês possam comparar o ambiente, o que é que a gente já tem criado e não tem criado, ok? Então, vamos lá, vamos para o processo de criação, tá bom? Aqui, eu vou utilizar o nosso ambiente, o Cloud Shell, tá? Então, eu vou carregar o Cloud Shell aqui e eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai utilizar, que seria basicamente isso aqui, tá? Isso aqui é a linha de comando de tudo que a gente tem, tá bom? Vai ter um link aí embaixo para vocês darem uma olhada direto no GitHub mostrando isso aqui, né? Exatamente a mesma coisa que nós temos aqui, tá? Então eu fiz simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V desse arquivo disso aqui que eu gerei para vocês lá para o GitHub, vocês vão poder utilizar exatamente igual, tá bom? Então vamos lá, eu quero explicar para você como é que se usa cada recurso desse aqui, tá? Vamos trazer aqui um pouquinho para cima para a visualização ficar mais interessante. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é criar um grupo de recursos, tá? E criar uma variável para esse grupo de recursos. Eu vou criar um grupo de recursos novo, a gente não precisaria, mas vai ser melhor para a gente organizar visualmente, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a tela dividida, tá? E vamos lá, vamos colocar aqui esse aqui de lado, e aí vocês vão ver cada parte que a gente vai trabalhar. Assim vai ficar bem mais fácil para a gente acompanhar tudo, certo? Acho que aqui vai ficar bem interessante para a gente ter o resultado esperado. Beleza, vamos lá. A gente vai começar com essas primeiras linhas aqui. O que é isso aqui, ó? Primeira parte que a gente tem aqui é esse cifrão, tá? Esse cifrão, eu estou criando uma variável, tá bom? E quando eu estou criando essa variável, significa que aquele RG ele vai responder a alguma coisa, ele vai referenciar a alguma coisa. Então, aqui eu dou um cifrão, RG igual. Veja que ali ele tem uma arroba e uma chave, tá bom? O que acontece aqui, ó? Quando eu coloco uma arroba e estou criando uma variável e eu coloco uma arroba, eu vou colocar parâmetros. Então, esses parâmetros, eles estão correspondendo a algumas características que eu preciso, como, por exemplo, o nome e a localização, que é o que a gente vai utilizar aqui agora. Então, eu coloco arroba, chave, abre chave, posso dar um Enter. Ele vai criar uma linha embaixo para a gente colocar esse argumento, né, esse parâmetro. Então, vamos lá. Name, tá? Todos os comandos, todos os parâmetros são em inglês, então não tem para onde a gente correr aqui. Bom, igual aspas simples, tá? E vem o nome do recurso ou melhor, a característica que você quer colocar. AZ700-CS, CS de Cloud Shell, tá bom? Posso dar fecha aqui e dar um Enter de novo.
location, tá? A localização onde esse recurso vai ser criado, igual, aspas simples, a East US. East US. Beleza? Posso dar um Enter e aqui eu já posso fechar, certo? Então, quando eu apontar alguma coisa que tem características, que tem parâmetros, eu vou colocar, ao invés de cifrão, eu vou colocar o arroba. Esse arroba ele vai pegar essa variável com todas as características dentro, tá bom? Vocês vão ver agora. Enter. Beleza. Vou mostrar para vocês como é que fica. Eu vou um cifrão RG. E olha lá, tá lá. Ele já entendeu que a variável RG ele tem um nome e tem uma localização definida. Então, algum recurso que eu vá criar que precise de nome e localização, ele vai criar com esse nome nessa localização. Beleza? Tá bom. Então, eu vou executar a criação, né, desse grupo de recursos. New -az resource group @rg. Então, o que é que eu preciso para criar um grupo de recursos? Eu preciso do nome e da localização, só. Quando eu pego o nome e a localização, então eu não preciso de outro parâmetro. Se eu der um Enter aqui, ó, vou até mostrar para vocês que não tem nenhum outro grupo de recursos, tá? Então, se eu der um Enter, olha lá, ele acabou de criar o grupo de recursos AZ700CS, tá? E ele demora um pouquinho de aparecer aqui, tá? E ele vai criar esse grupo de recursos no East US. Vamos ver se ele apareceu. Se não apareceu, eu vou aqui em todos os recursos, volto e ele já deve aparecer aqui para a gente. Olha lá. Tá bom? Então, AZ700 CS está aqui. East US. East US. Maravilha. Então, a primeira parte dele já foi. Agora, eu vou atualizar essa variável, porque eu não preciso mais dessa variável com esses dois nomes, com esses dois parâmetros, certo? Então, eu posso utilizar essa variável, como o próprio nome diz, variável, eu posso trocar as informações contidas nessa variável. Nesse caso, eu vou alterar essa variável RG. Eu poderia até mesmo utilizar outra, se eu quisesse, tá? Mas eu quero que vocês entendam que variável é uma coisa que a gente pode utilizar e trocar de diversas formas, tá bom? E agora eu quero que a minha variável tenha apenas o nome AZ700CS, certo? Sem parâmetros. Então, eu não preciso do arroba. Eu vou direto aqui com aspas simples, AZ700CS. Ele já vai entender que toda vez que eu estiver utilizando a variável RG, ele vai entender que eu estou me referenciando a esse grupo de recursos, tá? Ou o recurso com esse nome. Olha lá, agora eu vou utilizar o comando RG e ele vai me dar ali a Z700CS. Maravilha? Beleza. Agora a gente vai para a segunda parte, né, do processo, que é essa daqui. A gente vai criar a nossa primeira VNet. Qual que é essa VNet que a gente vai criar? A gente vai criar a Core Services, que é essa do meio aqui, tá? Então veja, eu vou criar a Core Services CS, Core Services VNet CS, perdão, tá aqui sem o CS aqui, né? Mas eu coloco o CS, como vocês já sabem, Cloud Shell, tá? Olha a faixa de IP, 10.120.0.0/16, 10.20.00/16, tá bom? Então a gente está criando praticamente igual, mudando um detalhezinho para a gente ter recursos diferentes e vocês poderem comparar perfeitamente aí com vocês, tá bom? Então eu vou limpar essa tela aqui para a gente utilizar o comando. Vocês não precisam limpar, mas eu estou fazendo isso para que a visualização fique melhor, tá bom? Vamos lá. Vamos criar a nossa VNet. Então, eu vou criar uma variável da primeira VNet, certo? Cifrão VNet1 igual. Lembra? Eu tenho parâmetros. Então, arroba, abre a chave, dá um Enter. Quais são os parâmetros que eu preciso para criar uma VNet? Eu preciso do nome da VNet, eu preciso da localização da VNet, eu preciso saber qual é o grupo de recursos que ela vai ser criada e eu preciso saber também qual é o range de IP, né? Qual que é
o prefixo dessa rede, tá bom? Então, eu vou apontar isso tudo. Nome, name, tá bom? É o core, aspas simples, core, services, VNet, CS. Fechei. Enter. Vou apontar a localização, location. Ou eu poderia colocar o Resource Group, né? Mas eu vou seguir o que está escrito ali. Vamos lá. Resource Group, grupo de recursos, igual. Aí eu vou apontar para variável. Lembra que a gente criou a nova variável, né, já para que toda vez que eu precisasse saber o grupo de recursos, ele já apontasse direto para ela? Então agora ele já sabe, poxa, tem algum grupo de recursos, né, que se chama AZ700CS? Tem. Pronto, então a variável já identifica ali, certo? Ele aponta esse nome. Então eu posso colocar aqui cifrão, lembra? Não tem parâmetros, então eu posso utilizar o cifrão. Cifrão RG, beleza? Ok, vamos lá, vou dar um Enter. Location, localização. Tá location. East US, então se abre a aspa simples, East US, fecha. Pronto. Address, prefix. Address, prefix, certo? Lembra, tem que ter o igual. Se não tiver igual, vai dar um erro. Então, igual, aí eu vou colocar o IP. 10.120.0.0/16. Ok? Fechei. Não tenho mais nenhum parâmetro para colocar. Então, posso dar um Enter, fecha a chave. Pronto. Dei um Enter, eu já salvei essa variável. Então, olha lá a variável como é que tá. VNet 1. Ele já puxa para mim. Ó, essa variável ela tem um nome, ela tem uma localização, ela tem um nome de grupo de recursos e ela tem um prefixo de endereço, um bloco de IP. Então, vamos criar a nossa VNet. Então, eu vou utilizar o comando e criar uma variável que aponte para essa VNet. Então, ó, a variável vai ser virtual network, certo? Igual. Aí eu vou fazer o seguinte, nesse igual eu vou dar um comando, crie uma nova VNet. Então, new -az virtual network. Aí crie essa nova VNet com base utilizando os parâmetros que a gente acabou de criar, que estão contidos na variável vnet1, arroba vnet1. Ok, então ele vai criar uma nova VNet, vai utilizar os parâmetros que estão contidos na VNet1 para definir o nome, o bloco, a localização e o grupo de recursos que ele vai utilizar para criar. E ele vai criar uma variável, tá, com o nome de Virtual Network. Ok? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Ó. Dá um Enter. Ele vai fazer o processo de criação dessa variável, dessa VNet, e gerar uma variável. Se eu puxar essa variável aqui, o que será que vai dar? Virtual Network. Opa, ele já me deu aqui pra gente, ó. A variável Virtual Network, ela está dentro, ela puxa uma VNet que está dentro do grupo de recursos AZ700CS, que tem o nome de Core Services VNet, localizada na EastWS. O processo de provisionamento foi feito com sucesso e a proteção, né, de DDoS não está habilitada. Pô, bacana. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. Abre o grupo de recursos e tá aqui Core Services VNet. Massa! Agora eu vou acessar a VNet e eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, 10.120.0.0/16. Sérgio, cadê o bloco de subnet? Tá aqui, ó, não tem nenhuma subnet criada. E é justamente o nosso próximo passo. Então, vamos criar aqui, ó. Criar subnets dentro dessa VNet. Então, por que eu criei uma variável com subnet 11? Porque assim, ó, vamos para o processo aqui. Já que eu já criei a primeira VNet, eu vou criar referente à primeira VNet
4 subnets, certo? Então, você vai ver que tem 11, 12, 13 e 14. Mas a gente vai chegar lá. É só a fins organizacionais. Eu poderia colocar qualquer variável, qualquer nome. Não teria problema. Eu poderia botar até mesmo aqui, ó, variável cachorro, variável gato, variável papagaio, variável peixe. Não tem problema. Poderia. Isso funcionaria. Tá? E eu precisaria simplesmente referenciar no local correto. Então, se eu colocasse aqui subnet 12, ao invés de subnet 12, eu colocasse papagaio, aqui no momento de mandar executar o processo de criação, eu precisaria referenciar a variável papagaio. Certo? Claro, simples, objetivo. Massa. Então, vamos lá. Vou criar a nossa primeira subnet. Qual que é a nossa primeira subnet? Subnet, vou criar uma variável aqui, subnet 11, que foi a que eu criei, tá lá em cima. Ó. Vou até marcar aqui para vocês, linha 30, tá aqui. Subnet 11, igual, arroba, lembra? Se tem parâmetro, a gente tem que jogar um arroba e abrir uma chave para aplicar os parâmetros. Arroba, dá um enter. Parâmetro, eu preciso do nome. Nome da minha subnet. Name vai ser a Shared Services Subnet CS. Massa. Opa, faltou a aspa aqui, ó. Aspa simples. Qual que é outro? Virtual Network. Então, Virtual Network. Eu aponto para a variável que a gente criou aqui, ó. Essa variável aqui. Então, eu vou aqui, ó. Cifrão Virtual Network. Opa, digitei errado. Não pode, vai dar erro. Network. Massa. Próxima variável que eu preciso do prefixo, tá? Então, Sérgio, poxa, você não já criou um prefixo? Eu criei o bloco inteiro, mas eu não vou criar uma subnet utilizando o bloco inteiro. Lembra? Eu divido a subnet, né? Eu divido a minha VNet em pequenas subnets, de acordo com a minha necessidade. E agora eu preciso de um bloco /24. Então, eu adiciono address prefix igual, e aí eu aponto o IP que eu estou precisando. Vai ser o 10.120.0.0 barra... Não, é 10.10. Ó, vou corrigir ali, ó. 10.120.10.0 barra 24. Pô, bacana. Então, terminei aqui. Tem alguma outra variável para criar? Algum outro parâmetro? Não, não tenho. Então, dou um Enter aqui, fecho a chave, Enter. Opa, acabei aqui de criar essa variável. Vamos dar uma olhada? Vou até limpar aqui um pouquinho. Deixa eu limpar aqui, vai. Vou olhar a variável subnet 11. Tá lá. Então, eu tenho já os parâmetros definidos para criar a subnet. Tá tudo aqui certinho. Massa, o que é que eu preciso agora? Preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso criar um comando, né, de subnet, né, de criação dessa configuração. Então, eu vou criar aqui uma variável subnet config, tá, igual add adicione traço az virtual network subnet config. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Eu crio uma variável de configuração da subnet, adicione, certo? Uma subnet, uma configuração de subrede de subrede da rede virtual do Azure. Agora sim, ficou mais fácil. Então, olha aqui, ó. Adicione uma configuração de subrede da rede. Vou até dar espaço, vai ficar mais fácil para a gente enxergar aqui, ó. Vou só tirar o que a gente precisa. Então, adicione uma configuração de subrede da Virtual Network do Azure. Olha lá, agora perfeito para a gente enxergar, né? Tira os espaços aqui que não vai dar certo não, tá? Então, adicione a configuração, né? Lá na nossa Virtual Network. E aí eu preciso
apontar, poxa, qual é a configuração que eu preciso adicionar? Eu vou utilizar a nossa variável com parâmetro, a variável parametrizada que a gente acabou de criar, arroba subnet 11. Vou dar um enter e ele já vai preparar. Sérgio, ele não criou. Pô, você não fez errado não, cara? Não. Por quê? Ó, isso aqui eu estou adicionando a configuração. É como se eu vou fazer uma comparação melhor. É como se eu colocasse a TV na parede, né? Colocasse a TV no cabo, na tomada, e aí eu pego o controle e estou com o controle na mão. Poxa, eu já posso usar a TV? É, eu posso ligar a TV, mas eu vou ligar a TV quando eu quiser. Então, quando eu quiser criar essa subnet, eu preciso aplicar as configurações que já foram preparadas. Então, eu vou até fazer uma segunda comparação. Sabe quando o tatuador ele transfere o desenho para sua pele? Pô, tá ali, mas não é tatuagem ainda. É a mesma coisa. Ele desenhou a subrede na VNet, mas ela não foi criada. Para a gente criar, para a tatuagem sair, o tatuador precisa riscar. Para a gente criar a subnet, a gente precisa ah, confirmar a criação. O que é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar a variável virtual network, que vai apontar para essa VNet aqui, certo? Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ó? Ei, na VNet Core Services VNet, né? E aí eu coloco um pipe e eu dou o comando set virtuaz virtual network. Então o que acontece? Ó, aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Quando eu faço isso, ó, eu pego o comando variável az virtual network, que foi esse aqui, tá? Então quando eu pego esse comando e eu coloco um pipe no meio, eu coloco essa linhazinha em pé, eu estou fazendo com que esse comando complemente esse aqui. Então seria basicamente assim, ó, para tentar fazer você entender. É como se eu estivesse executando esse comando, depois esse. Só que para eu conseguir executar esse comando completamente, eu preciso das informações que estão aqui. Por isso ele vem aqui, vem o pipe e joga ele aqui. Então ele vai fazer o seguinte, ele pega essa informação, guarda na memória e ele joga esse comando quando essas informações forem solicitadas, quando os parâmetros forem solicitados, ele vai pegar as informações que ele já tem na memória e vai complementar. Acho que ficou fácil de entender agora, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Set, né? Configure, defina, né? Aplique determinada configuração. Tá? Então, configure uma virtual network, uma AZ Virtual Network, uma rede virtual do Azure. Tá, configurar com o quê? Com os parâmetros que estão configurados aqui. Você lembra que a gente pegou essas configurações e já carimbou, né? A gente transferiu, a gente desenhou a subrede na Virtual Network, agora a gente precisa confirmar. Então eu vou dar um Enter aqui, e aí ele vai fazer o processo de criação dessa subnet. Olha como é bacana. Criou. Está ali criado para gente. Então tá aqui, ó. Dentro da AZ700CS, dentro do grupo de recursos AZ700CS, dentro vai ter uma VNet chamada Core Services VNet CS. Opa, tá aqui. Dentro do East-US, que teve um provisionamento, uma configuração setada com sucesso. Massa. Sérgio, eu tenho que criar uma por vez? Não. Mas eu precisava te mostrar uma por vez para você entender como é o processo, tá? O processo inteiro de criação. Massa? Bacana. Então vamos criar duas de uma vez só? Porque a próxima, a terceira, né, ou melhor, a última VNet aqui dessa subnet dessa VNet é um gateway de subnet e aqui a gente tem que ter atenção, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar essas duas aqui, eu vou criar até mais rápido. Vamos lá, ó. Vou criar uma variável, tá? Subnet 12, tá? Igual arroba, abre a chave, dá um enter. Name, qual que vai ser o nome dela? Igual, aspas simples, database,
subnet CS. Fechei. Dá um Enter. Qual o próximo parâmetro? O virtual network. Tá? Não preciso colocar exatamente na mesma ordem não, tá, pessoal? Mas são parâmetros que ele vai memorizar. Então, virtual network, eu vou apontar para a VNet, virtual network, para a variável daquela VNet que a gente já criou, e o address prefix, que é o 10.120.20.0/24. Opa, faltou aspas. Pronto. Agora eu dou um Enter, fecho. Ok. Não foi? Agora sim. Foi. Beleza. Eu posso simplesmente aplicar esse comando, tá? Carimbar, eu posso fazer, lembra a tatuagem? Eu posso transferir essas configurações agora, ou eu posso criar a outra, né? Por uma questão de boas práticas, a gente já aplica, certo? Então, vou seguir a boa prática aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Aqui eu tenho mais VNet, eu vou fazer o inverso depois, tá? Então, eu vou aplicar essa boa prática aqui. E aí, olha como é fácil aqui, ó. Eu posso agora simplesmente apertar a seta para cima até encontrar esse comando que eu apliquei aqui, ó. Então, seta para cima, seta para cima, seta para cima. Opa, achei. Só que ele está falando para subnet 11 e a gente acabou de criar a 12, lembra? Então, eu vou apagar aqui o 11, digito 12, dou um Enter, já foi. Agora eu vou para a próxima. Vamos criar agora a subnet 13. Então, ó, eu posso também fazer a mesma coisa aqui, ó. Seta para cima, achei. Agora eu vou editar aqui. Qual que é a rede que eu quero colocar? Tá? Então, estou mostrando para vocês todas as formas da gente criar. Pô, vai ser a 30, ó. 10, 120, 30.0. Massa. Qual que é a próxima informação que eu preciso alterar daqui? Eu preciso alterar o nome. Então, vamos lá. Aqui está como database. Aqui eu vou colocar como public. É public? Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, que é VNet. É aqui mesmo. Public. Public. Web Service Subnet CS. E eu preciso alterar a variável, que já não é mais a 12, agora é a 13. Beleza? Aqui eu posso dar Enter. Ó, ele já criou. Aí eu vou seta para cima, e eu vou trocar de novo aqui para 13. Massa. Dei um Enter. Olha, aqui já foi. Simplesmente já foi, né? Já preparei o terreno, já transferi as configurações, já deixei pré-agendado para executar. Agora eu só preciso carimbar isso na nossa rede. Como é que a gente faz? Eu vou aplicar aquele comando variável da Virtual Network, né? Então, na VNet, qual é o nome dessa? Na VNet Core Services VNet CS, eu já estou apontando ela, pipe set AZ Virtual Network. Se eu der um tab aqui, ou melhor, era seta para direita, ele completa, tá? Pô, tô vendo ali aquilo que eu quero usar, seta para direita, ele completa o comando. OK? Então, olha lá, não tem mais nenhuma VNet criada aqui, ó. Então eu vou dar um Enter aqui e ele vai criar as duas VNets, subnets. E vamos lá, olha lá que bacana. Criou. Massa, era exatamente o que a gente queria. Eu vou dar um clear aqui, né, mas vocês conseguem ver o código de saída aqui que foi com sucesso. Vou limpar a tela para a gente continuar, porque agora a gente precisa criar o gateway de subnet. E eu vou refazer um passo que eu fiz, né, na aula passada, que é aqui. Eu vou criar uma subnet. E lembra que eu falei para vocês que para você criar uma subnet, você precisa setar o propósito. O propósito padrão você não precisa mexer. Mas, poxa, eu vou criar uma subnet, um gateway de subnet. O que que eu faço? Você altera o propósito dela. Olha que ela já altera automaticamente o nome para gateway de subnet, certo? Entenda que o nome gateway subnet
não pode ser usado. Você não vai conseguir criar uma VNet. E eu vou lhe provar agora. Eu vou copiar esse nome, eu vou voltar para default, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome, né? Eu vou fazer até melhor, eu vou cancelar aqui, ó, para você ver. Subnet, tá aqui default. Qual que é o nome que eu quero colocar? Gateway Subnet. Você não pode. A Azure não permite que você crie uma VNet, ou melhor, uma subnet com o nome de um serviço que ela oferece. Eu posso colocar uma letra a mais aqui, ó, 2T. Aí ele aceita, tá? Porque já não é mais o mesmo nome, mas o nome Gateway Subnet ele não aceita. Portanto, quando eu vou criar uma subnet para Gateway Subnet, eu só preciso colocar esse nome que ele vai entender que o propósito dela é para um gateway de subnet e automaticamente ele vai criar uma subnet com o propósito que nós queremos. Maravilha? Olha lá, eu vou até atualizar aqui para vocês verem que eu não criei nada. Então vamos criar o nosso gateway de subnet, né? Olha lá. Variável subnet 14, foi isso mesmo, subnet 14 igual arroba, vamos definir os parâmetros que a gente precisa. Os parâmetros são exatamente os mesmos dos outros, tá? Eu não tenho um parâmetro diferente, só preciso colocar o nome, né? Que cada um com o seu nome, cada um com o seu prefixo, mas a VNet é a mesma. Eu poderia até utilizar a seta para cima, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem o processo e gravarem isso bem. Então vamos lá. Enter, name, gateway. Opa, eu sempre esqueço de colocar aqui aspas simples. Gateway subnet. E eu fecho. Então, quando eu criar, ele já vai entender. Pô, o propósito aqui é para um gateway subnet. Eu vou criar um gateway de subnet. Eu não vou criar uma subnet comum. Enter. Virtual Network. Pô, eu vou criar onde? Eu vou apontar para a variável Virtual Network. Ele já sabe que o gateway de subnet vai ser criado na VNet Core Services VNet. Por quê? Porque a Core Services VNet CS ela é reconhecida também pela variável Virtual Network. Massa. Enter. Address Prefix. Então aqui eu vou criar um /27. Tá? Qual que é o /27? É o 10.120.0.0/27. Ok, preciso de pouco IP. Tá bom? Enter, fecho, posso fechar aqui. Pô, bacana, aqui já foi. Vamos criar aqui a variável subnet config igual add -az. Olha lá, ele já puxando tudo ali no finalzinho para mim, ó. Então, eu estou fazendo isso da subnet 14. Sim, 14. Massa, tá pronto. Olha, não criou ainda, tá? Não criou. Então, eu vou criar a nossa subnet. Virtual Network. Olha lá, pipe set AZ Virtual Network. Pode dar um Enter. E agora sim, ele vai criar o gateway de subnet para a gente. Olha lá. O comando foi executado com sucesso. Vamos atualizar. E tá aqui, gateway de subnet. E a gente sabe agora que isso aqui é o nosso gateway de subnet. Veja ali, ó, propósito, Virtual Network Gateway. É simples, pessoal. É muito simples. Você entendeu a lógica? A gente vai para qualquer lugar. Maravilha? Mas não acabou não, tá? Eu sei que a gente já vai em um bom tempo aqui, uns 34 minutos de aula, mas a gente precisa sair do outro lado, tá? Então vamos lá. Faltam ainda 2 VNets para a gente criar. Então, eu sempre recomendo a vocês que vocês criem num bloco e vocês possam simplesmente copiar e colar. E ele aceita, tá? Para que vocês entendam, esse jogo da velha aqui, ele simplesmente é um comentário. Então, se eu pegar esse jogo da velha aqui, copiar, ó, colar, ele não faz nada. Ele entende que é só um comentário e ignora, tá? Isso é ignorado na linha. Então, vamos lá. Vamos criar agora rápido as nossas outras 2 VNets. Vamos lá. Vamos criar da Ásia. Vou criar uma nova VNet. Então, eu preciso do
da variável, vnet2 igual arroba, abre aspas, name igual a research system subnet cs. Vocês já entenderam qual que é o propósito disso aqui? Research group. Não precisa nem colocar em inglês, tá? Perdão, não precisa colocar em letra maiúscula, em minúscula. Isso aqui é mais para a gente enxergar melhor e fazer uma leitura melhor durante aqui o nosso treinamento, nosso desafio. Tá bom? RG, location. E aí vem a necessidade de você saber como é o nome de cada um. Então eu posso procurar, o Google pode te dar, a própria Microsoft ela te dá. Vai lá na Microsoft, no site deles, lá no Learning, você consegue ver o nome de todas as localidades que a gente tem. Né? Todas as localizações que são criadas ou criáveis. E aí você consegue ver o nome. Aqui, essa daqui está no Southeast Asia. Fechei. E qual que é o prefixo, né? A rede dela. Então, address prefix igual 10.140.0.0/16. Fechei, tá? Vou tentar fechar daqui mesmo. Vamos ver se ele aceita. Vamos ver? Opa, aceitou. Então, é mais um fim de organização, tá? Quando eu dou um Enter para colocar aqui na linha de baixo, é um fim de organização. Beleza? Fechei. Aí eu vou criar aqui virtual network 2 igual new az virtual network arroba vnet2, tá? Então, mais uma vez, para vocês lembrarem, então eu crio essa variável virtual network 2, tá? Eu preciso diferenciar da primeira vnet, então crie uma variável, né? E coloque essas informações aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. vnet2, vou dar um Enter, tá? E ele já vai criar para a gente uma nova VNet. Vamos dar uma olhada aqui? Aguardar para ver se ele dá aqui para a gente um resultado positivo, né? Olha lá, já criou. Já mostrou aqui para a gente, não saiu aqui ainda. Southeast Asia Research System Subnet. Vamos dar uma olhada aqui? Olha aqui o nosso bloco 10.140.00/16. Massa. Então vamos criar nossa subnet aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, ó, dessa vez eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Lembra que eu falei? De novo, cria num bloco, cria no seu PowerShell, né? No PowerShell ISE, que ele é muito bacana, você consegue enxergar muito bem. Cria aqui, ó. Você vem, copia. Olha como é que vai ficar. Aqui é para criação da VNet. Eu vou criar a subnet. Olha como é que vai ser facinho e rapidinho. Eu já mostrei para vocês isso aqui. Então, mostrar de novo é redundância. Olha como é rápido. Criei e tal. E aí, lá vai. Na velocidade da luz, ele criou para mim, né, uma subnet. Pessoal, é muito simples, tá? Depois que você entende a lógica. Entendeu a lógica, a gente sai em qualquer lugar, tá? E aí, por fim, pessoal, a gente tem a última VNet. E aí, dessa vez, eu vou criar tudo de uma única vez. A aula já está bastante extensa, tá? Então, eu vou pegar até aqui esse comentário para vocês verem. Olha, daqui de cima, e eu vou pegar até o último comando, tá? Vamos limpar a tela aqui, clear. Vocês vão ver que ele vai entender como um comentário. Botão direito, deixa eu voltar aqui para vocês verem que não tem ainda a nova VNet criada. Então, botão direito, colar e lá vai. Olha lá, entendeu como um comentário. Ele está criando o VNet 3, criou a variável VNet 3, criou a variável Virtual Network 3, está aqui. Então, ele também já criou a VNet utilizando essa variável.
né? E aí ele criou as subnets. Veja que dessa vez o comando ele faz o seguinte, ó, ele carimba a primeira, carimba a segunda, carimba a terceira, carimba a quarta VNet e aí sim ele risca todo mundo de uma vez só. Olha que ele já criou a nossa VNet, a nossa VNet, essa é a de manutenção de fábrica, né, da manufacturing. Então eu posso abrir aqui e nós teremos já o nosso bloco de subnets também criados. Maravilha? É muito simples, né? Então, a lógica de criar primeiro, eu queria mostrar para vocês devagar como é o processo inteiro, né? Criei a segunda mais rápido e a última eu coloquei para ser criada no automático. Agora, o que eu queria fazer, né, com essa segmentação? Mostrar para vocês os nossos recursos. Olha lá, vou minimizar aqui agora um pouquinho. Olha lá, a gente tem duas VNets muito parecidas, a gente tem outra aqui, outras duas muito parecidas e outras duas muito parecidas. Eu vou tentar abrir aqui uma aqui e essa aqui. Opa, não vou conseguir não. Ah, vai me pedir para autenticar, então vamos lá, deixa para lá. Tá aqui, ó. 10.120.00/16 é a CS, mas se eu voltar aqui, eu vou ter a outra, que é a 10.20.00/16. Então, pessoal, vocês conseguiram ver como é esse processo de criação, tá? Recomendo fortemente que vocês executem mais uma vez, né? Apaguem tudo, executem, apaguem de novo e executem. Tem um comando, e eu vou mostrar esse comando aqui para vocês agora, mas lá no nosso GitHub, você vai ver que lá no final da página tá até com um alerta de cuidado, tá? Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Olha aqui a página do GitHub. Olha aqui, lá no finalzinho, vocês vão ver, cuidado, este comando apaga todos os recursos criados na conta. Eu vou executar esse comando aqui, tá? Então, cuidado com ele. Por favor, se atentem, esse comando ele é perigoso. Então, olha só o que é que vai acontecer. Vou limpar aqui a tela. Clear. Usar o comando e eu vou explicar para vocês, ó. Get as a resource group. Então, pegue os grupos de recursos, né? Consiga, verifique quais que a gente tem. Liste eles para mim. E aí remova os grupos de recurso. Isso aqui, com o comando force, ele vai sair deletando absolutamente tudo, tá? Vou mostrar para vocês aqui que ele vai sair apagando tudo. Eu tenho 9 recursos criados e eu vou tocar fogo em tudo. E daqui para frente, meus amigos, aqui eu vou ter que recriar tudo mais uma vez, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Eu trouxe essa aula com o máximo de detalhes possíveis, tá? Eu juro para vocês, eu estou tentando fazer o melhor possível para vocês pegarem todos os recursos, né, todo o processo, para vocês entenderem o que a Microsoft cobra de entendimento nessa prova e para que vocês se preparem ainda mais para o mercado, tá bom? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Tá? Se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha com alguém que está querendo estudar um pouco de Azure, estudar um pouco de redes. Vai ser um prazer ajudar cada um de vocês. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais!